Salve fanáticos em One Piece! E você já sabe que não são apenas histórias marcantes, mas também lutas épicas. É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Algumas das batalhas mais importantes em todo o One Piece. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Uma das primeiras e mais épicas batalhas que se tem registro é de Gold Roger e o Garp versus o Xebec e os seus piratas. A tripulação do Xebec contava com nada mais, nada menos do que Barba Branca, Big Mom e Kaido, e eles enfrentaram o rei dos piratas e o homem mais forte da marinha, o vice-almirante Garp. Essa batalha foi épica e ficou conhecida na história como uma das batalhas mais intensas de todos os tempos. Uma ilha chamada Good Valley foi completamente destruída e os piratas do Xebec, além de perderem, se dissolveram. Eles se separaram após essa luta. E tudo isso aconteceu misteriosamente porque o Roger e o Garp queriam defender um Tenryubito. O detalhe mais interessante aqui é que nem o Garp, muito menos o Roger, gostam de Tenryubitos. Logo na sequência temos uma batalha importante e interessante, que foi do Barba Branca versus o Oden. Afinal, o Oden era uma besta, muito poderoso e completamente sem limites. Só que quando ele encarou o Barba Branca, ele descobriu que haviam pessoas muito mais poderosas que ele nesse mundo. E isso deixou ele ainda mais animado para explorar o mundo afora. Apesar do Barba Branca considerar todos os membros do seu navio como seus filhos, ele aceitou o Oden na sua tripulação como um irmão. A próxima luta foi do Barba Branca versus o Roger. A batalha entre os dois e as suas tripulações durou 3 dias e 3 noites sem parar. A batalha foi intensa, mas ela acabou em empate. E os dois lados acabaram na churrascada. Depois de lutar até não aguentar mais, eles decidiram dar uma trégua e festejar juntos. Foi nesse momento que o Oden pulou de navio, sendo emprestado para o Roger. A próxima luta aqui da nossa lista é do Roger versus o Chique. Chique e o Leão Dourado enfrentou o Roger com uma frota de mais de 100 navios. Roger estava apenas em um, mas ele foi completamente derrotado, e parte de um leme de navio foi cravada na sua cabeça, coisa que ele carregaria pelo resto da sua vida. Outra luta importante e épica, que infelizmente não foi bem mostrada nem bem trabalhada, foi do Oden versus o Ashura Doji. Afinal, o Ashura foi derrotado, mas ele deu algum trabalho para o Oden, e o Oden de fato não queria eliminar o seu inimigo. Ele queria domá-lo. Por isso, ele tinha que conter as suas forças. Essa luta foi intensa e durou bastante tempo. No final, ele conseguiu dominar não só o Ashura, como toda a região e todos os criminosos locais. E por falar no Oden, ele também vem na sequência lutando contra o Kaido. Uma batalha que causaria pesadelos no Kaido pelo resto da sua vida. Os dois estavam com níveis de força muito semelhantes. E o Oden só perdeu porque ele foi enganado. Uma mulher que usava a Akuma no Mi do Bonchan se transformou numa Momonosuke, chamando a atenção do Oden e fazendo ele se desconcentrar da batalha. Não antes que ele pudesse fazer uma enorme cicatriz no Kaido. Apesar de ter perdido a batalha, ele não perdeu a sua vida. E nós sabemos como foi o trágico fim do Oden. Essas foram algumas batalhas do passado, agora vamos ver algumas batalhas que aconteceram na época do Luffy. Uma das primeiras e mais importantes lutas que a gente vê, que com certeza merece um grande destaque, é a luta do Zoro contra o Mihawk, bem lá no comecinho da história. O Zoro tinha finalmente encontrado o seu sonho. Não, o sonho dele não era o Mihawk, e sim conseguir derrotar o maior espadachim do mundo e se tornar o maior. Ele havia feito essa promessa, e agora estava diante dos olhos dele o maior espadachim do mundo. Ele só precisava ganhar essa batalha e a aventura do Zoro terminaria ali mesmo. Ele já teria realizado o seu sonho e a sua promessa. Mas essa batalha só serviu para mostrar o tamanho da diferença em níveis de poder dos dois. O Mihawk, humildemente, aceitou lutar contra o Zoro. Mas isso não foi muito bem uma luta. Na verdade, depois do Zoro usar seus ataques mais poderosos, o Mihawk o nocauteou e deixou nele uma cicatriz para a vida toda. Sendo que para essa luta, o Mihawk precisaria usar apenas uma pequena lâmina que ele carrega no pescoço. Mas vendo a determinação do Zoro e a capacidade que ele tinha de não recuar, ele decidiu usar a sua espada longa.
Não porque era necessário, mas sim para mostrar respeito com o seu adversário que tinha tanta coragem. Sendo assim, o Mihawk derrota o Zoro e deixa nele uma cicatriz que o acompanharia para a vida toda. Essa batalha é importante porque o Zoro entendeu o quão longe ele estava do topo do mundo e o quanto ele teria que evoluir durante a sua jornada. Foi aqui também que o Zoro refez a sua promessa e disse que nunca mais iria perder. Várias e várias lutas aconteceram. Não vamos colocar todas elas aqui nesse vídeo, mas sim aquelas que foram mais emocionantes. Você sabe que o Luffy não é muito de conversa, qualquer coisa ele já tá descendo a porrada. Então isso aconteceu contra o Don Krieg, contra o Arlong e muitos outros. Mas a segunda luta, extremamente importante aqui nesse vídeo, é a luta do Luffy versus o Crocodile. Esse foi o primeiro confronto contra um Shichibukai. E os Shichibukais têm fama mundial de serem extremamente poderosos, trabalhando como cães da marinha, que são piratas que basicamente se sujeitaram a trabalhar para a marinha, fazendo assim o trabalho sujo para eles em troca de alguns benefícios. Crocodile, além de ser um Shichibukai, tinha uma Logia, uma fruta poderosa o suficiente para secar um país inteiro. E realmente nessa batalha, o Luffy tinha poucas chances de vencer. Crocodile era muito mais forte que ele, tanto que o Luffy perdeu várias vezes para o Crocodile. E se não fosse pela sua resiliência e por ele descobrir que a umidade pode atingir a Logia da areia, o Luffy talvez não tivesse vencido. No final, ele foi capaz de dobrar a realidade e fazer com que o Crocodile pedisse essa luta. Descobrindo e expondo o seu ponto fraco, o Luffy trabalhou na fraqueza do seu adversário e o derrotou. O próximo da lista é Luffy versus Lucy. É claro que essa luta deveria estar aqui, já que aconteceu a declaração de guerra contra o governo mundial. Foi aqui que eles foram atrás da Robin. Afinal, ela foi capturada pela marinha e ela já tinha meio que desistido de viver. O Luffy não aceitou nada disso e foi atrás da sua companheira para trazê-la de volta. Todos os chapéus de palha foram, e eles atearam fogo à bandeira do governo mundial. Esse ato é considerado um crime gravíssimo. E assim o Luffy se declarou um inimigo do governo mundial, e para resgatar a sua companheira ele precisava enfrentar Rob Lucy, que ele mesmo chama do Cara do Pombo. Luffy evoluiu rapidamente e ficou muito mais forte após esses combates. Mais uma vez, o Luffy estava enfrentando um adversário muito mais poderoso e treinado que ele mesmo. Mas ele superou seus limites durante o calor da batalha e se levantou incontáveis vezes na esperança de salvar a sua companheira. Até que no fim, ele conseguiu superar, mesmo que momentaneamente, todo o poder do Rob Lucy e o derrotou. Outra pessoa que evoluiu foi o Sandy. Apesar de até agora termos falado apenas das lutas do Luffy, nós vamos falar de outras lutas de outros personagens também. O próximo da sequência é o Sandy versus o Jabra. Ele evoluiu e usou poderes como o Diable Jambe, ativando as suas chamas e quebrando completamente a defesa dos seus inimigos. A próxima luta aqui da lista é do Barba Branca versus o Shanks, que não foi bem uma luta, na verdade foi uma colisão. Eles chocaram as suas lâminas e nós tivemos uma pequena ideia do tamanho do poder desses dois Yonkous. Só há uma coisa mais poderosa que o choque dessas duas lâminas, que é o seu like aqui no vídeo. Logo após essa luta, temos Ace versus Barba Branca. E essa luta talvez seja uma das lutas mais importantes de toda a história, já que foi por causa dela que o Ace foi derrotado, levado para Impel Down, e a notícia que ele havia sido capturada desencadeou uma verdadeira guerra, conhecida como a Guerra dos Melhores. A luta do Ace versus o Barba Negra foi um choque, afinal os dois confiavam bastante nas suas habilidades, principalmente o Teach, que tinha acabado de ganhar a Yami Yami no Mi. Seus poderes recém-descobertos eram grandes o suficiente para fazer frente até mesmo ao Ace, que era já bastante poderoso nessa época. Sendo assim, essa luta marca um divisor de águas em todo o One Piece. A próxima luta é uma das que mais envolvem participantes, é do Wars contra todos os Mugioras. Durante essa luta, os Mugioras lutaram juntos, cada um à sua maneira.
E o Luffy ganhou uma nova forma, recebendo várias sombras e se tornando o Luffy Nightmare. Essa batalha épica é importante para marcar a união do bando, já que logo na sequência eles seriam divididos pelo Kuma. Isso aqui não é uma batalha. Apesar de eles terem lutado, eles foram completamente derrotados. Na verdade, secretamente o Kuma queria enviar cada um deles para um ponto seguro de treinamento, mas eles só iriam entender isso anos depois. O Kuma separou cada membro da tripulação e assim salvou as suas vidas. A próxima luta, e ainda mais emocionante, é a do Barba Branca versus toda a marinha. O Barba Branca, a fim de recuperar o seu filho, decidiu enfrentar toda a força da marinha com os seus aliados. Do lado da marinha haviam os almirantes, os Shichibukais e todos os soldados, além do almirante de frota, dos vice-almirantes e de todo o poder que a marinha tinha disponível. Do lado do Barba Branca, sua tripulação e seus aliados, além de duas novas forças participarem dessa batalha, e elas chegaram simultaneamente. Primeiro chegou o Barba Negra, que mudou completamente o rumo da batalha e roubou os poderes do Barba Branca para ele mesmo. Logo depois, chegou o Shanks e colocou um fim nessa guerra. A próxima luta foi tão intensa quanto essa, mas ela não foi mostrada ainda, e ela aconteceu para que um novo almirante de frota aparecesse. Concorrendo ao cargo de novo almirante de frota da marinha estava Akainu e Aokiji, Gelo e Fogo se confrontando em uma batalha épica para terem a nova liderança da marinha. Eles conseguiram modificar o território de uma ilha inteira com a sua batalha, e o Akainu saiu vencedor, deixando graves ferimentos no Aokiji, que por sua vez decidiu deixar a marinha. O Aokiji, apesar de muito poderoso, tinha a justiça à sua própria maneira e não era conhecido por seguir a marinha à risca. Ele acreditava nas suas próprias convicções e por conta disso, ele abandonou o seu posto. A próxima luta literalmente decidiu o destino de um país inteiro, que foi do Luffy versus o Doflamingo. Para variar, mais uma vez o Luffy está enfrentando um adversário muito mais poderoso que ele mesmo. E ele teve que evoluir durante a batalha, desenvolvendo habilidades que ele ainda estava praticando. O Law e o Luffy lutaram juntos e fizeram várias combinações de ataques, até que no fim, o Luffy ativou o seu Gear Force e lutou como nós nunca havíamos visto antes, até ele conseguir derrotar o Doflamingo e derrubar o seu império que já escravizava as pessoas há mais de 10 anos. As pessoas que haviam sido transformadas em brinquedos há mais de 10 anos foram libertas da sua escravidão. E as pessoas que não se lembravam mais dos seus parentes e entes queridos retornaram às suas memórias assim que a Sugar foi derrotada. Sendo assim, o país de Dressrosa saiu completamente da escravidão e das garras do Doflamingo. O Luffy libertou uma nação inteira nesse dia e salvou incontáveis vidas de um sofrimento que levava mais de 10 anos. A próxima luta não foi tão intensa quanto essa, mas foi determinante para nós conhecermos bem um novo personagem. O Almirante Fujitora tinha acabado de ser apresentado na história, e aqui nós conhecemos ele bem melhor. Afinal, ele falou que perdeu a sua visão por ter se metido onde ele não era chamado, de forma que dá a entender que a perca da sua visão é relacionada com algo misterioso. E durante esse combate, ele usa as suas habilidades para reconhecer a bondade no coração do Luffy. Sendo assim, o Fujitora decide não acabar com o seu adversário e decide até dar um apoio para ele ir embora. A partir de agora, vamos entrar no arco de Wano, então confere se você está inscrito no canal e deixa um like se você já veio até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo. Então sinaliza aqui embaixo, avalia o vídeo e vamos para as lutas mais importantes até agora. Algumas pessoas se decepcionaram com os Bainhas Vermelhas, com toda a razão. Mas não dá pra negar que eles tiveram uma luta épica contra o Kaido. Eles carregavam a determinação de Oden e foram algumas das poucas pessoas capazes de ferir a dura pele da criatura mais poderosa do mundo. A próxima luta é do Sandy versus o Queen. Assim como os outros Chapéu de Palha, o Sandy desperta novos poderes e habilidades no calor da batalha. E não foi diferente disso. A gente sabe que os irmãos do Sandy têm modificações genéticas. E a gente também sabia que o Sandy não havia sofrido essas modificações genéticas. Afinal, ele tem sentimentos e é diferente dos seus irmãos. Mas, na verdade,
O Sanji tem modificações genéticas sim, elas só estavam adormecidas. E durante essa luta ele colocou tudo pra fora e ganhou uma nova forma de sobrancelha, além de aumentar drasticamente o seu poder e resistência física. E por falar em Sanji, o Zoro também deu um show, lutando contra o King, que é o segundo membro mais poderoso dos Piratas das Feras. Depois do Kaido, vem o King. E o Zoro foi capaz de derrotá-lo. Outra luta épica que foi cheia de plot twists foi a do Law e o Kid versus a Big Mom. Ambos conseguiram despertar as suas frutas durante a batalha, e assim eles derrotaram completamente a Yonko. Na sequência, vem a luta mais épica de todo o arco, o Luffy versus o Kaido. Aqui nós descobrimos que a Gomu Gomu no Mi não tem esse nome. Na verdade, ela é a Hito Hito no Mi modelo Nika, uma Zoan mítica que é guardada e escondida pelo governo mundial, e o seu despertar é nada mais nada menos que Nika, o deus do sol, também conhecido como Joy Boy. Luffy ganhou poderes e habilidades muito fora do comum que pararam a internet. A sua capacidade de esticar tudo e lutar com liberdade, basicamente é a capacidade de distorcer a própria realidade. As regras não se aplicam ao Luffy. E aqui ele conseguiu derrotar o Yonko, a criatura mais poderosa do mundo, e cumprir a promessa que ele havia feito para Otama, de libertar o Wano. Com o Wano liberto da tirania, as batalhas épicas estão longe de acabar, e a próxima é a do Barba Negra versus a Boa Hancock. Afinal, se existe uma pessoa confiante das suas próprias habilidades, essa é a Boa Hancock. Com razão, já que ela é muito poderosa, tem o Haki do Rei e uma Akuma no Mi com excelentes habilidades, além de conseguir usar tudo isso com maestria. Mas Boa Hancock não venceu essa batalha. O Barba Negra é muito mais poderoso e sua Yami Yami no Mi é capaz de anular os poderes das Akuma no Mis. Durante essa batalha, Rayleigh, o Rei das Trevas, apareceu e chegou para colocar um fim na batalha. Apesar do próprio Rayleigh estar com medo do desfecho, ele encarou o Barba Negra e pôs ele para correr. Com isso, o Kobe foi capturado. Mas pelo menos a vida da Boa Hancock foi salva. Eu sei que você gosta de histórias bem contadas e isso One Piece faz muito bem. Mas é claro que a gente não abre mão de boas lutas, principalmente quando elas são épicas e bem animadas. E para acompanhar outros vídeos iguais a esse aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Se você quer ajudar esse canal de alguma forma, se torne membro, que é super barato, ou deixe um valeu demais aqui abaixo nos comentários. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!